Amós capítulo 1, verso 1, depois Amós capítulo 2, do verso 6 ao 8, e ainda Amós capítulo 5, do verso 21 até ao verso 23. Ameaças contra diversas nações, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós capítulo 2, dos versos 6 até o versos 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Capítulo 5, verso 21 e 23. Deus exige justiça e não sacrifícios. Verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra lida. E Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, como já está desde o início deste culto de louvor e adoração a Ti, em nosso meio. Abra os nossos corações e lá no recôndito, lá no fundo, possamos guardar a Tua palavra e sermos, ó Deus, praticantes dela. Muito obrigado por esta comunidade de fé, muito obrigado por esta igreja. Perdoe os meus pecados e esteja nos abençoando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ultimamente, meus amados irmãos, nós temos sido bombardeados verdadeiramente por várias más notícias que têm acontecido no nosso país. Não precisamos mencionar quais são essas notícias ou quais são essas situações que têm acontecido. Basta você ligar o seu televisor ou o seu rádio e você vai ver. Mas qual é o pano de fundo da nossa sociedade nos dias atuais? O que o que nós desejamos para a nossa sociedade, para a nossa pátria, as nossas crianças, os nossos idosos, as nossas pessoas amadas com necessidades especiais, crianças. Agora vimos aqui o batismo do Davi, e a gente fica observando o que espera o futuro para ele, ou da Sofia, ou da Luísa, e a gente fica com uma interrogação muito grande em nosso coração. O que espera os nossos queridos? Meus amados irmãos, o livro de Amós permanece atual e abrange diversos aspectos da vida social, da vida política e da vida religiosa do povo de Deus. O profeta Amós, ele combateu a idolatria, denunciou as injustiças sociais, condenou a violência, profetizou o castigo para os pecadores contumazes e também falou sobre o futuro glorioso de Israel. Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e mostra aos religiosos a necessidade de se incluir na adoração
dois elementos de suma importância, que há muito foi esquecido, que é a justiça e a retidão. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a justiça social como parte da adoração nos dias atuais. Sobre o livro de Amós, irmãos, no seu contexto histórico, nós podemos observar que Amós era originário de Tecoa, uma aldeia situada a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, e ele exerceu o seu ministério durante os reinados de Uzias, conforme o texto, e também, que era rei de Judá. Diga-se de passagem que no capítulo 2, versos 4 e 5, Amós narra também ameaças de Deus contra Judá. E também durante o reinado de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, teve ele também o seu ministério ali naquela situação. De acordo com a tradição judaica cristã, Amós foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias no período assírio. Amós é parte dos 12 profetas menores que são Oséias, Joel, o próprio Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Seu nome deriva da raiz que significa carregador. Mas fica uma interpelação aos nossos corações, porque Deus chamara a Amós para falar àquela nação de Israel, uma nação pecaminosa que tinha se afastado completamente dos caminhos do Senhor. Podemos ver que no livro de Josué nós vemos ali a atuação, a mão de Deus trabalhando poderosamente sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu. Depois, em Juízes, nós vemos a situação e o povo de Israel se afastou de Deus e fez coisas que não eram agradáveis. Vemos isso. Entra em cena os juízes, que era necessário haver naquela época, mas não é diferente dos dias atuais. Porque muitas das vezes nós ouvimos e ouvimos e ouvimos a palavra de Deus e fazemos as coisas erradas. E erramos o alvo. Quando temos que acertar o alvo, o erramos. Então nós vimos e ouvimos novamente a palavra de Deus e devemos andar verdadeiramente no trilho. No sentido de sua vida pessoal, meus irmãos, apesar de ser apenas um camponês de Judá, que ele era realmente dali de Judá, mas ele estava morando aos arredores de Jerusalém, e ele era de fora, e neste exato instante, nós vemos que ele era um homem do campo. Além de ser um boiadeiro, ele também era um homem que cultivava sicômoros. E nós podemos observar uma coisa interessante. A palavra boquer, ou boquenim, que quer dizer pastorear, ali já no primeiro capítulo, no seu versículo 1, dá-nos a ideia também, segundo o que alguns historiadores falam, que ele também era criador, pastor de um tipo de ovelha que talvez não haja, mas hoje ela era pequena e ela era toda malhada. E também ele era cultivador, agricultor de sicômoros, ou figueira brava, ou amargoseira, ou figueira do faraó, como alguns também falam e explicam. Mas a realidade do fato é que essa árvore, esse sicômoro, na época certa, no momento exato do ano, eles faziam um corte, uma incisão, e saía dali uma seiva. E essa seiva, ela criava uma bola, que aí era colhida, e ela era vendida como fruto para as pessoas menos abastadas, ou seja, para os pobres. Então ele era um homem simples, não era realmente daquela região ali de Israel, porque Deus os chamara, porque Deus falou, você vai falar para o Israel e vai dizer tudo aquilo que está de errado naquela situação. Eu também acredito que ele fez um papel de diaconia muito interessante e importante, porque ele estava preocupado com as viúvas, com os órfãos, com os menos abastados, com as pessoas que não tinham condições de sobreviver.
E ele estava preocupado no sentido de que eles deveriam receber também da igreja tudo aquilo que era necessário para eles poderem sobreviver. Ele fala no capítulo 7, o verso 14 e 15, se você observar aí na sua Bíblia, respondeu Amós e disse a Amazias, o sacerdote: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Isso aconteceu 2 anos antes de um terremoto. Sobre a historiedade do terremoto, não se sabe muito a respeito, mas eu acredito, como alguns outros acreditam também, que Deus já estava preparando um homem, um profeta, para preparar o povo para aquele terremoto que iria se acontecer em breve. Era como se fosse um aviso. Prepare os vossos corações. Jerusalém ficou tão abastada, tão rica, tão próspera, como Judá também ficou, que eles se sentiam como se fossem reis do mundo. Tudo que produzia, tudo que se plantava produzia, todo o trabalho era próspero para os ricos. E por sua vez eles esqueciam daqueles que não tinham muita condição financeira. Segundo aqui, irmãos, Amós enfrentou forte oposição desse sacerdote Amazias, porque ele estava coligado politicamente ao rei Jeroboão II. Todo o sistema político, religioso, social e jurídico do reino de Israel estava completamente contaminado, estava totalmente deteriorado. Foi esse o quadro que Amós encontrou nas 10 tribos do norte. O profeta tornou pública a indignação do Senhor contra os abusos dos ricos, que esmagavam os pobres. Ele levantou-se também contra as injustiças sociais e contra toda sorte de desonestidade que pervertia o direito das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. E nesse texto, capítulo 2, o verso 6 e 8, ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa do caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus. Bebem o vinho dos que foram multados. No cardápio, irmãos, dessa iniquidade, incluídos ainda o luxo da extravagância, da prostituição e da idolatria, dentro dessa estrutura e mensagem do livro, se divide em 2 partes principais que a gente pode observar. A primeira consiste nos oráculos, que é a mensagem de Deus transmitida pelo profeta, as quais vieram pela palavra. E a segunda são as visões, capítulo 7 e também 9. O discurso de Amós, ele é um ataque direto às instituições de Israel. Sim, porque Deus vira que todas as situações ali estavam completamente deterioradas. E era importante se levantar alguém para falar e mostrar o erro, assim como tem sido feito nos nossos dias atuais, assim como tem sido feito pelos profetas dessa casa, assim como tem sido feito pelas igrejas, mostrando o erro à humanidade para que eles alcancem a vida eterna, que é o maior milagre existente sobre a face da terra, a salvação, a conversão do ser humano. O assunto do livro é a justiça de Deus. O discurso fundamenta-se em denúncias e ameaças de castigo, terminando então com a restauração futura de Israel. Deus não iria poupar pelo simples fato de ser uma nação escolhida. Iriam ser castigados porque estavam no erro, mas a restauração viria. E é o que acontece. Restauração de Israel espiritual,
Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Amós, usado por Deus, condena a política. Como nós falamos no enunciado do nosso sermão, quantas e quantas coisas ruins nós já vimos. Se formos perguntar aqui, pessoas falarão várias vezes e ficaríamos aqui talvez a noite toda falando sobre erros e erros e erros e erros que foram cometidos. Mas qual é o papel meu? Qual é o papel da nossa igreja? Qual é o papel do povo de Deus? É amar. Foi cantado aqui, foi falado aqui, através do reverendo Agemir, através do amor que os diáconos devem ter para com a igreja. A mesma situação se espelha na nossa vida. Devemos recriminar, devemos estar criticando o tempo todo, nós confabulamos, nós conversamos, mas nós precisamos realmente orar para que Deus faça uma mudança, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E Deus assim estará restaurando e abençoando e transformando cada vez mais a nossa nação, o Brasil, que todos nós amamos, que todos nós temos um carinho maravilhoso por ele. Aconteça o que acontecer, oremos, estejamos aptos, porque nós devemos obedecer também às autoridades, como diz a palavra de Deus. Então ele simplesmente condenou, mediante o mau governo. Infelizmente, alguns líderes também, como Saul e Jeroboão I, filho de Nebate, eles também causaram a ruína do povo escolhido. Mas Amós encontrou um desses maus políticos no reino do norte, e ele foi acusado de conspirador. Veja que diz o verso 10 no capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, a terra que não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, ainda o chamou de vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. O verso 14 diz: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele se identificou, ele falou: olha, eu não sou um profeta, eu não sou um homem que estudei na casa de profetas, mas eu estou aqui porque Deus me chamou, Deus me escolheu. Talvez um homem de uma situação humilde, muito humilde, para poder falar aos reis e para poder falar ao povo rico da cidade que eles deveriam se arrepender e voltar realmente a crer no Deus vivo e verdadeiro, que é o papel da igreja nos dias atuais. Oséias, seu colega também de ministério, também denunciou esses males com tenacidade e veemência. E é a nossa responsabilidade pessoal lutar por uma sociedade mais justa. Tal senso de justiça expressa o pensamento da lei e dos profetas e é a parte do grande mandamento da fé cristã, como narra Mateus, capítulo 22, o versos 35 e o verso 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo
semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então é através do amor, é através dessa graça maravilhosa que fora falada no nosso boletim, feito aqui na página de capa, pelo reverendo Agemir, falando sobre o fluxo da graça. E se você ainda não leu, eu gostaria que você o lesse quando você tivesse um tempo em casa. Mas aqui eu somente vou destacar um parágrafo. O fluxo da graça está relacionado com um movimento. Os discípulos devem ir até aos perdidos da casa de Israel. Não veremos a graça agindo através da igreja se ela ficar parada e inerte. Mas quando está em movimento, a graça começa a agir. Na narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 16 e 20, quando Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho, eles retornaram cheios de alegria por causa dos milagres que haviam realizados. Sabe onde eu vi isso? Foi no dia que foi dado o testemunho aqui, quando vocês estiveram na Escola da Vida. Eu só estive um dia. Nós podíamos ver aqui a alegria do pessoal. E lá no grupo da Escola da Vida, o pessoal só dando glória a Deus, amém, aleluia, foi bom. E a gente vê nos olhos a irradiação da graça de Deus. Por quê? Algo aconteceu de diferente naquele local. Jovens, adolescentes, abriram o coração para se encontrar com Jesus. E essa semana, os pais serão, talvez, alcançados por esse testemunho tão maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas se dispuseram para poder ir até lá fora e falar a respeito desse Cristo maravilhoso, que é o nosso único e suficiente Salvador, como a nossa igreja tem feito. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. Amós foi o único profeta do Reino do Norte, meus irmãos, a bradar energicamente contra todas as injustiças sociais. Ao passo que em Judá, a mensagem de igual teor aparece por intermédio de Isaías, de Miqueias e também por intermédio de Sofonias. A expressão aqui que nós vemos, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, capítulo 2, o verso 6, segundo alguns historiadores, refere-se não à numeração matemática, mas é uma máxima comum na literatura semítica. Essa fraseologia similar também nós podemos encontrar no livro de Jó, Eclesiastes, Miqueias. Nesse texto, significa que a medida da iniquidade está cheia e não há como suspender a ira divina. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Amós ataca então de chofre essas injustiças. Mediante essa decadência social, irmãos, ele condenou o preconceito e a indiferença dos mais abastados no trato aos carentes do povo, que veem seus direitos serem violados por completo. Vender os próprios irmãos pobres por um par de sandálias, como diz o texto, é algo chocante. Tal ato que atenta contra a dignidade humana demonstra a situação de desprezo dos poderosos em relação aos menos favorecidos, uma vez que as autoridades e os poderosos aceitavam também subornos para torcer a justiça contra os pobres. O profeta, então, denuncia esse pecado mais de uma vez. Mas, mediante essas coisas tão ruins que estavam acontecendo em Israel, nós vemos a misericórdia de Deus sobre esse povo, assim como Ele tem conosco nos dias atuais, e sempre terá até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira adoração. A adoração ao verdadeiro Deus, nas suas várias formas, requer santidade e pureza de coração, requer amor da minha parte, de cada um de nós, porque se nós não tivermos amor, nada seremos. Estaremos vindo aqui, eu estarei pregando, eu estarei cantando, mas se eu não tiver o amor lá no fundo do meu coração para com o meu semelhante, serei como o quê? Um símbolo
que retine. Um sino que faz o barulho e pronto, se dispersa no ar e ninguém mais o ouve. Pam! E acabou. Meus amados irmãos, nós vemos a realidade deste fato no grande mandamento. E nesses versículos que nós aqui acabamos de ler, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é incondicional. É não olhar se é bonito, se é bonita, se é rico, se é pobre, se é amarelo, se é branco, se é preto, se tem condição ou se não tem condição. Simplesmente, esse amor tem que ser exercitado a tempo e a fora de tempo. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Concluindo assim, irmãos, que nós possamos estar alertados, que eu possa estar alertado a cada instante, e não é somente dentro dessa situação que nós estamos vivenciando aqui dentro da nossa igreja, mas é levar cada vez mais este amor para fora, como tem sido feito. E esse amor ele vai contagiar aqueles que precisam. Contagiando assim, as pessoas virão, porque verão em nós a pessoa de Jesus Cristo através da cruz de Cristo. E essa é a nossa função. É um amor maravilhoso, é um amor na vertical e um amor na horizontal, como expressa aqui a nossa cruz. Horizontal, vertical e na horizontal. Não olhando a quem, mas simplesmente exercitar esse amor maravilhoso da graça de Deus. Que Deus assim nos abençoe e derrame a sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas esta noite. Amém.